Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Euséias, pastor da Igreja Evangélica Congregacional, em Volta Redonda, no bairro do Conforto, e nós estamos neste mês de maio, celebrando o mês da família. Hoje, 13 de maio, nós vamos publicar o nosso primeiro vídeo sobre famílias, resgatando valores perdidos em família. Reginaldo Oliveira traz para nós esta reflexão. Esteja atento, ouça e receba o que Deus tem a falar ao seu coração. Forte abraço e até um próximo vídeo para a glória e o louvor do nome do nosso Deus. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós daremos início a uma série de exposição bíblica sobre família. O mês de maio é um mês conhecido como o mês da família. E nós teremos como tema do nosso mês servindo a Deus humildemente e em família. Quando nós falamos sobre família, nós devemos lembrar que é uma instituição divina, não for algo criado pelo homem. Nós usaremos como base Gênesis 2, versículo 18, a qual nos diz que então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, e farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Todas as vezes que nós olhamos para a família, literalmente vemos grandes desafios diários, e ainda mais nos nossos dias, na nossa época contemporânea. E quando falamos sobre família, é interessante nós lembrarmos, fazermos uma análise e sobre este texto de Lucas, capítulo de número 15, dos versos 15 ao 18, eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite, refletir com os amados irmãos, para que possamos ser alcançados pelos benefícios imensuráveis do nosso Senhor Jesus Cristo, que proporciona e que está disponível a nós e ao nosso bem-estar em família. O texto nos diz que qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos sempre, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando nós falamos, existe uma frase, um ditado, que nos diz que a principal beleza de uma casa não está na cor das suas paredes, nem mesmo no arranjo sobre as mesas, na disposição do móvel. A beleza de uma casa está nas pessoas que moram nela. Os maiores tesouros que nós temos, irmãos, estão dentro da nossa própria casa. As maiores alegrias que nós vivemos dentro das nossas casas. E às vezes inúmeras pessoas buscam felicidade em tantas outras coisas, até mesmo no dinheiro, em títulos e etc. E negligenciam o convívio familiar. Entretanto, existe uma grande verdade. Aquele que não é feliz em casa não poderá ser feliz em lugar nenhum. As maiores alegrias que alguém pode experimentar
estão dentro do seu próprio lar. E isso se deve por quê? Os maiores tesouros que temos estão dentro da nossa casa, que é a nossa família. E com este texto, nós devemos entender que o Senhor Jesus nos fala sobre uma perda. Começa a nos falar sobre uma perda. Jesus conta esta parábola que gira em torno de uma dracma perdida. O texto nos fala que esta mulher tinha 10 dracmas e por descuido perdeu uma delas. Uma moeda muito preciosa nos dias de Jesus. A dracma era uma moeda muito preciosa, não somente na questão monetária, não somente no valor monetário. Vou comentar um pouco disso a respeito. Mais que um valor monetário, alguns comentaristas a usam como um símbolo visível de uma aliança invisível e eterna. Portanto, havia valor sentimental e espiritual, tá? Não somente a questão do valor monetário, mas um simbolismo da dracma a respeito de uma aliança eterna, uma aliança feita. Então esta parábola ela vai nos remeter a esta dracma, a esta mulher que possuía 10 e perdeu uma. Se nós pararmos para pensar, 10 dracmas, poxa, ainda restaram-lhe 9. Havia talvez a necessidade de buscar, havia esta necessidade emergencial de ir em busca de uma. Então nós vamos analisar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para nos falar a respeito deste texto. Porque esta parábola nos chama a atenção para a necessidade de procurarmos dracmas que estão perdidos dentro da nossa própria casa. O local da perda foi a própria casa. Não fora nas extremidades, não foram nas extremidades ao entorno, não foram distante, não foram dentro da própria casa. E o interessante é porque alguns psicólogos nos dizem que toda perda ela gera paralisação. Quando nós sentimos uma perda, quando nós sentimos um sentimento de frustração, isso gerará em nós uma neutralização das nossas reações, nós ficaremos paralisados. Mas, porém, quando eu olho para este texto, quando eu olho para a reação após a perda, ela vai nos conduzir a uma maneira diferente. E realmente esta é a disposição que nós, sobre a nossa família e para com a nossa família, nós temos que realizar, nós temos que viver. A parábola nos chama a atenção para algumas verdades, algumas realidades. Esta mulher, como eu falei, ela não ficou paralisada. Apesar da psicologia nos dar esta diretriz, a atitude dessa mulher foi totalmente diferente. Ela foi à procura. Ela foi procurar aquilo que havia perdido. Então, perdendo-se dentro de casa, eu trago isso para os nossos dias, para as nossas famílias, a necessidade de nós realmente percebermos, de nós darmos atenção àquilo que porventura tem sido perdido, aquilo que não tão somente o valor, talvez o valor de grandeza, não, mas a necessidade. Nós temos que diagnosticar aquilo que porventura nós perdemos ou estejamos, irmãos, infelizmente neste caminho e perdendo, porque muitas vezes se perde dentro das nossas próprias casas. O diálogo é um exemplo de um diálogo perdido. O diálogo olho no olho pode ser substituído por tecnologias,
por outros divertimentos, por outras realizações, pessoas que estão no mesmo lar, mas estão distante, estão cercadas por um número de pessoas, mas se sentem sozinhas. E quando eu olho para a questão de estar sozinho, eu me lembro da criação, quando o Senhor criou todas as coisas e ele então viu que o homem havia uma necessidade de alguém. Ele entendeu essa necessidade e ele trouxe uma resposta. E essa resposta foi a instituição da família. Essa resposta que Deus trouxe lá na criação foi a instituição da família. A família é uma instituição divina, é algo divino. E essa mulher, então, ela percebe, ela dá conta de que uma das 10 dracmas haviam caído, havia perdido. E nos nossos dias, quais podem ser estas dracmas, quais podem ser estes desafios de nós pararmos, refletirmos, talvez o diálogo, a fidelidade ao Senhor, uma vida familiar devocional, fidelidade conjugal, respeito uns aos outros, tanto cônjuges, filhos. Irmãos, e nessa parábola nós vemos aqui que esta mulher ela teve uma atitude. Ela percebeu a necessidade e ela teve uma atitude para recuperar aquilo que ela havia perdido. Primeiro, ela buscou direção. Ela buscou a direção. Primeiro, a atitude, ela notou a ausência de uma dracma e ela foi e acendeu a candeia. Quando nós falamos em acender a candeia, é necessário nós olharmos para as casas na Palestina, que eram casas quase totalmente sem luz, eram casas sem janelas, no escuro era impossível localizar alguma coisa. Então a primeira coisa que ela fez, ela foi buscar direção, ela precisava de uma diretriz, ela precisava de um norte para caminhar, ela precisava de dar início e da onde iniciar. E esta direção nós precisamos nas nossas vidas hoje. Para aquela mulher, ela acendeu, ela buscou a candeia. Esta candeia hoje para as nossas vidas, irmãos, simboliza Cristo como luz e simboliza a tua palavra como segurança para os nossos passos, para iluminar as nossas vidas. Nós precisamos, da mesma forma que essa mulher buscou, ela pegou aquela candeia e a acendeu. E nós precisamos da direção de Cristo e orientação da tua palavra. Segundo ponto que eu gostaria de comentar com os irmãos, o primeiro, ela teve esta atitude, ela buscou a direção. O segundo, houve esforço, ela se esforçou. Após acender, ela providenciou, nós vemos isso no texto, uma vassoura e passou a varrer toda a casa. Ela retirou tudo que havia do lugar, foi tirando coisas e entrando nos lugares pormenores, nos lugares mais restritos que existiam dentro daquela casa para procurar aquilo que ela havia perdido. E assim ela fez. Ela teve essa direção, ela se esforçou. Por quê, irmão? Porque a nossa tendência é o relaxamento. Infelizmente, nós fugimos dos problemas. Nós buscamos, muitas vezes, nos escondermos atrás de alguma coisa. Precisamos encarar e dialogar, resolver conflitos, perdoar e pedir perdão. Isso é viver em família. Estar em família, procurar, nós termos aí, nós nos esforçarmos. É nós nos esforçarmos, é nós perdoarmos, é nós reconhecermos e pedirmos perdão um ao outro. Isso é essencial. Nós precisamos encarar o problema de frente. Não podemos negligenciar em hipótese alguma, pois os problemas não irão se resolver sozinhos, meus irmãos. O segundo aspecto dela, então, foi esforço. Primeiro, ela buscou direção. Segundo, houve esforço da parte dela, ela se esforçou. Terceiro, houve uma busca diligente. Ela procurou diligentemente até
encontrar. Ela não parou. Mesmo o cansaço, mesmo a fadiga, não pôde ser não pôde deter, não pôde ser ali um obstáculo para que ela pudesse continuar a sua jornada. Ela buscou, ela dedicou. E nesta busca aqui, ela, para ser sucedido nessa busca, para ela buscar, ela teve uma busca incansável. Ela lançou mão de todos os recursos disponíveis que ela tinha. Aquela mulher olhou e viu os recursos disponíveis que ela tinha, e ela então buscava diligentemente. Aos nossos dias, irmãos, nós temos disponíveis e nós precisamos de pessoas, de líderes, e nós dispomos disso entre o povo de Deus, de pessoas capacitadas para apoiar, para ajudar, líderes treinados justamente para orientações de casais. E nós precisamos recorrer a Cristo, sim, e a pessoas de confiança, e a líderes que Deus colocou sobre as nossas vidas. E ela então buscava, incansável, e lançou mão destes recursos disponíveis. Ainda que nós busquemos incansavelmente, muitas vezes recursos Deus tem colocado aos nossos lados, pessoas para nos orientar, e nós precisamos ter essa sensibilidade de entendermos e de buscarmos ajuda, literalmente buscarmos ajuda. Nessa busca, ela teve aqui essas questões para ela ser bem-sucedida, ela foi incansável. Segundo, ela foi meticulosa. Sabe o que é isso, irmãos? E foi em todos os cômodos daquela casa, observando, dispondo tempo e tempo de qualidade para um fim, para encontrar aquilo que havia perdido. Nós só damos tempo àquilo que tem valor para as nossas vidas. Nós só dispomos do nosso tempo para aquilo que verdadeiramente importa para nós, para as nossas vidas. E a família é um bem que nós temos. A família é um bem, é uma instituição que foi gerada no próprio Deus. E aqui esta mulher, então, para essa busca diligente, ela foi incansável, ela foi meticulosa e ela foi perseverante. Só parou quando encontrou. É interessante porque a palavra perseverança, ela pode ser definida como continuar sempre e nunca desistir. Para ela obter e encontrar, ela teve estas ações, ela teve essas atitudes. E que essas mesas estejam sobre as nossas vidas. Que Cristo seja a nossa direção através da tua palavra. Como nós falamos, ela buscou direção. Que Cristo seja a nossa direção. Que a tua palavra nos oriente. Que nós nos esforcemos para localizar. E que haja busca diligente. E nessa busca nós sejamos incansáveis, nós sejamos meticulosos e nós sejamos perseverantes. Que assim que Deus em Cristo nos abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Lembrando aos nossos irmãos que os vídeos estarão sendo postados todas as quartas-feiras. Divulgue, compartilhe, seja abençoador, pois famílias são instituídas para isso, para serem abençoadas e um grande canal de bênção. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.